Não era só para a Rússia vencer esta guerra. Era para ser inevitável. Mais tropas, mais poder de fogo, mais de tudo. E mesmo agora, Moscou ainda vende a mesma história, de que a Ucrânia vai acabar cedendo. Isso é um mito, e a Ucrânia está desmentindo essa ideia. Enquanto a guerra implacável da Rússia contra a Ucrânia chega ao 5º ano sem fim, claro, oficiais do Kremlin se agarram à ideia de que a vitória está próxima. Eles pensam que, se continuarem acreditando e insistindo nessa narrativa, ela acabará se tornando realidade. Putin prometeu continuar lutando, custe o que custar, mantendo seu compromisso de capturar Donbass e atingir os objetivos iniciais definidos para a chamada Operação Militar Especial anos atrás. No início da guerra, esse tipo de afirmação não parecia irreal, pois a Rússia tinha quase todas as vantagens. Ela tinha o maior exército, uma economia mais forte, tinha o poder, as munições, os suprimentos. E embora a guerra seja imprevisível, quando há uma disparidade tão grande entre um lado e o outro, sempre vai ser difícil para a força menor resistir ao ataque do oponente. Com o passar do tempo, parecia lógico e quase garantido que as defesas da Ucrânia seriam desgastadas, que a Rússia conquistaria o território de que precisava, pouco a pouco. E era exatamente isso que parecia estar acontecendo. Sim, a Ucrânia se mostrou um adversário muito mais difícil de derrotar do que qualquer um, especialmente a Rússia, havia previsto, mas estava sendo desgastada. Mesmo quando encontrava maneiras de se entrincheirar, ou até mesmo revidar contra o inimigo com drones e mísseis, ainda assim perdia território. A Rússia continuava avançando, embora a passos de tartaruga. Mesmo quando o Kremlin perdia dezenas de milhares de soldados por mês, ainda conseguia recrutar tantos ou mais para substituí-los. Por um período, a Ucrânia parecia não ter como vencer a guerra. Suas forças faziam um trabalho extraordinário ao prolongar o conflito, atacando pontos sensíveis da Rússia e segurando locais estratégicos, atrasando a captura de cidades e vilarejos-chave, como Pokrovsk, na região de Donetsk. As sanções ocidentais cobravam seu preço. A Rússia estava isolada, enfraquecida, com a economia desmoronando e as perdas aumentando a cada dia. Ainda assim, sua máquina de guerra continuava avançando. Suas forças ainda encontravam maneiras de conquistar pequenos pedaços e bolsões de terra aqui e ali. Não era muito, mas tudo somava. E enquanto a Rússia aparentemente podia contar com um suprimento quase infinito de homens aptos para repor suas fileiras, até mesmo tirando condenados de suas celas e enviando-os para a linha de frente, a Ucrânia não tinha um contingente tão robusto. E assim, uma vitória russa inevitável continuava a parecer o desfecho mais provável. Mas em 2025 algo começou a mudar. E essa mudança continuou em 2026. E agora, de repente, uma vitória russa parece cada vez menos provável. Na verdade, o oposto. Uma derrota humilhante para o Kremlin está se tornando uma possibilidade mais realista. Aqui está o porquê, dividido em 4 razões principais. Primeiro, vamos falar sobre território. Há muito tempo, essa tem sido, talvez, a maneira mais eficaz de medir como a guerra está indo para ambos os lados, e qual deles, se é que há algum, está em ascensão. Nos estágios iniciais, a Rússia fez avanços massivos. As forças russas avançaram pelo território ucraniano, tomando partes bastante grandes do país e até se aproximando da capital, Kiev, antes que a Ucrânia começasse a reagir e expulsar o inimigo. Desde então, houve avanços e recuos em áreas-chave, mas a Rússia seguiu conquistando mais territórios a cada mês. Em 2025, no entanto, seus avanços, que já eram notavelmente lentos, tornaram-se verdadeiramente glaciais. Avançou pouco, conquistando poucas cidades ou vilarejos importantes e a um custo muito alto. A Ucrânia se saiu muito bem, usando estratégias como atrair e desgastar, levando grupos de assalto russos a locais específicos para depois atacá-los com drones e artilharia, limitando perdas territoriais e mantendo baixas reduzidas. Graças a isso, ao longo de todo o ano de 2025, a Rússia conquistou menos de 1% do território ucraniano. Nos primeiros meses de 2026, seus ganhos ficaram ainda menores. Dados do Instituto para o Estudo da Guerra, uma das organizações de pesquisa mais confiáveis desde o início do conflito, mostram que a Rússia chegou a conquistar mais de 500 km² de território por mês no início de 2026. Em fevereiro de 2026, porém, capturou só 130 km² de território. Além disso, no mesmo mês, pela primeira vez em anos, a Ucrânia conseguiu recuperar mais território do que perdeu.
Se a Ucrânia conseguir repetir esse feito mais vezes daqui para frente, não estará apenas prolongando esta guerra em uma situação de impasse. Ela estará ativamente expulsando as tropas russas de seu território, mandando a máquina de guerra de Putin de volta à estaca zero, desfazendo anos de esforço e anulando centenas de milhares de baixas do Kremlin nesse processo. Mesmo que a Ucrânia não consiga sempre obter esse tipo de avanço, o fato é que as tropas russas mal estão avançando neste momento. Eles estão atolados na lama, avançando mais devagar que quase qualquer força principal em 100 anos, até mesmo desde a Primeira Guerra Mundial. Para contextualizar, a Ucrânia ainda controla cerca de 6.500 km² no Donbass. Então, vamos supor que a Rússia continue conquistando cerca de 130 km² disso a cada mês. Levaria anos extras em uma guerra longa, cara e de atrito apenas para controlar essa região. E ainda sobrariam muitos quilômetros do território ucraniano. Agora, o segundo grande motivo pelo qual uma vitória russa está se tornando mais evitável do que inevitável envolve as pessoas. A Rússia perdeu muitas pessoas ao longo desta guerra. Apesar das variações, muitas fontes concordam que já houve mais de 1 milhão de baixas russas até agora. Isso ocorre principalmente pelas táticas quase suicidas do país, que envia muitos homens despreparados, sem equipamento ou proteção, para o moedor de carne da linha de frente. Embora sua taxa de ganho territorial tenha diminuído, sua taxa de baixas aumentou dramaticamente à medida que a guerra avançava, a ponto de perder regularmente dezenas de milhares de soldados a cada mês durante todo o ano de 2025 e também em 2026. A maioria das forças armadas do mundo acharia absolutamente impossível lidar com esse nível de perdas. Mas por muito tempo, a Rússia conseguiu fazer isso de forma quase milagrosa. Afinal, este é o maior país do planeta, com mais de 140 milhões de habitantes. Mesmo com dezenas de milhares mortos ou feridos na Ucrânia, a Rússia sempre conseguia encontrar mais pessoas. Mesmo recorrendo a incentivos financeiros, mobilizando condenados, enviando pacientes graves à frente de batalha ou forçando minorias a se alistar, a Rússia sempre repunha suas fileiras. Agora, isso não ocorre mais. Os dados mostram que nos primeiros meses de 2026, o pêndulo começou a oscilar na direção oposta. As perdas mensais de Moscou superam o número de soldados recrutados, algo inédito desde 2022, e os próprios números mostram isso. No primeiro trimestre de 2026, o exército russo perdeu impressionantes 89 mil soldados, de acordo com dados oficiais compartilhados pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Conseguiu recrutar apenas 80 mil. Isso representa uma perda líquida de 9 mil soldados. E a situação só vai piorar daqui para frente, com a Ucrânia estabelecendo metas ambiciosas de 50 mil baixas russas por mês até o final de 2026. Embora o Kremlin adore se esconder atrás da propaganda e fingir para o público russo que está tudo bem, não pode negar a realidade. Não pode escapar dos fatos e números que estão bem diante do seu nariz. Se os relatos forem verdadeiros, Moscou já está em pânico, com altos funcionários correndo temerosos em busca de solução para o problema crescente. Em janeiro de 2026, o Kremlin anunciou uma nova campanha de recrutamento para atrair pilotos de drones ao seu exército. Mas isso supostamente ficou bem abaixo das expectativas. Relatórios do Ministério da Defesa do Reino Unido e de outras fontes confiáveis indicam que a Rússia depende cada vez mais de mercenários pagos da África, Ásia Central e até Coreia do Norte só para repor seu efetivo. Mas antes de entrarmos mais a fundo nesse assunto, se esse é o tipo de análise que você quer ver mais, certifique-se de se inscrever no The Military Show. A gente explica tudo assim, toda semana. Agora, diante desse dilema de recrutamento, Putin está entre a cruz e a espada, sem respostas óbvias e sem soluções fáceis. Por um lado, ele pode continuar com sua tática atual, esperando que, de alguma forma, a Ucrânia não consiga manter essa intensidade e que o número de baixas comece a diminuir, pelo menos um pouco. Enquanto isso, ele pode recorrer a mercenários e medidas desesperadas para compensar as perdas do exército. Mas isso é arriscado, pois não há sinais de que a Ucrânia vá desacelerar ou reduzir o ritmo tão cedo. Na verdade, parece ainda mais provável que o número de baixas da Rússia comece a aumentar de forma ainda mais dramática nas próximas semanas e meses. Se o país não mantiver o número de tropas, será muito difícil manter a intensidade nas linhas de frente. Isso indica que os ganhos territoriais serão mais lentos e as forças podem recuar em regiões-chave, enquanto a Ucrânia se reorganiza e explora o inimigo enfraquecido. Por outro lado, Putin pode arriscar algum tipo de mobilização, forçando centenas de milhares de homens em idade militar a se alistarem e irem para a linha de frente.
Isso impulsionaria muito o exército russo. Mas pesquisas mostram que o público russo, grande parte do qual já está ficando cada vez mais frustrada com a guerra em andamento, desaprovaria fortemente esse tipo de ação. Assim, Putin fica com um problema insolúvel. E esse não é o único. O que nos leva ao terceiro fator principal por trás da crescente improbabilidade de uma eventual vitória russa: o fato de a Ucrânia ter levado a guerra para dentro da Rússia como nunca antes. Quando o conflito começou, era difícil para muitos imaginar que a Ucrânia conseguiria sequer se defender contra um inimigo tão forte, quanto mais reunir forças para revidar contra a Rússia em seu próprio território. Com o tempo, a Ucrânia surpreendeu o mundo ao resistir, manter posições e realizar ataques além de suas fronteiras, atingindo as regiões de fronteira da Rússia e até áreas mais distantes. Isso começou de forma lenta e modesta. Um ato esporádico de sabotagem aqui, um ataque de drone ali, mas logo esses ataques aumentaram. De repente, regiões da Rússia começaram a se sentir inseguras. Lugares como aeródromos, fábricas de produção militar, bases de comando e refinarias de petróleo ficaram à mercê da Ucrânia. Drones, bombas e mísseis caíam sobre eles. Explosões ecoavam. As chamas começaram a se espalhar. Alvos foram danificados e bens destruídos. Milhões e depois bilhões de dólares em equipamentos e infraestrutura foram perdidos. Com o passar do tempo, a situação da Rússia piorava. Em 2025, a Ucrânia passou a focar na infraestrutura petrolífera inimiga, percebendo que paralisar a economia do petróleo de Putin poderia forçar o presidente russo a negociar e encerrar a guerra. Putin ainda não mostrou interesse em negociar um acordo de paz realista com Zelensky, mas sente os efeitos dos ataques de drones e mísseis. Relatórios recentes indicam que até 40% da capacidade de exportação de petróleo da Rússia foi afetada, principalmente após ataques de drones a refinarias e portos no Báltico. Oleodutos e tanques de combustível foram atingidos várias vezes, com inúmeros galões de petróleo pegando fogo. A indústria do petróleo é a espinha dorsal da economia russa. Quando esse pilar se quebra, todo o país sofre. E é exatamente isso que aconteceu aqui. Com menos petróleo sendo produzido e enviado para os poucos parceiros comerciais que restaram, a Rússia está realmente sentindo a pressão. Sua economia não deve colapsar totalmente, mas está perto de uma crise séria. O Fundo Nacional de Riqueza caiu muito desde antes da guerra, e o conflito consome parte crescente do orçamento federal anualmente. Isso não é sustentável, principalmente se os ataques da Ucrânia continuarem ou piorarem. O que nos leva diretamente ao quarto ponto: o estado contrastante de ambos os exércitos em 2026. Por um lado, temos a Rússia, um país que era compreensivelmente temido em todo o mundo quando a guerra começou, com um exército que os especialistas concordavam ser facilmente o segundo mais forte do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2022, gostando ou não, as pessoas respeitavam o exército russo. Ele tinha uma reputação formidável, construída por anos de conflitos e propaganda forte com marketing eficiente. Muitos achavam que a Rússia tinha os tanques mais poderosos, os blindados mais poderosos, os melhores caças e as mais fortes defesas aéreas do mundo. Por isso, no início de 2022, muitos acreditavam que a Rússia derrotaria facilmente a Ucrânia e venceria a guerra em poucas semanas. Enquanto isso, a Ucrânia era vista como uma potência militar insignificante, sem tanques avançados, defesas aéreas modernas ou tecnologia superior relevante. Com o avanço da guerra, os exércitos dos dois países tomaram rumos opostos. A reputação da Rússia caiu, enquanto a da Ucrânia se fortaleceu ao longo dos anos. Primeiro, os chamados tanques e veículos blindados de ponta da Rússia caíram logo no primeiro obstáculo, não conseguindo conquistar os ganhos territoriais significativos que o Kremlin esperava. Suas forças aéreas não conquistaram a superioridade aérea, e a lendária frota do Mar Negro teve que fugir e se esconder após os ataques da Ucrânia com drones e mísseis. Apesar do tamanho, seu exército não conseguiu atingir seus objetivos declarados. Muitas das supostas melhores armas, como o T-14 Armata, foram usadas de forma limitada e cautelosa, sendo retiradas após breve uso por preocupações com o desempenho. Enquanto isso, apesar de iniciar com um exército bem mais fraco que seu adversário, a Ucrânia realizou o impossível. Desafiou as probabilidades ao manter territórios, recuperar terras, surpreender inimigos e criar uma das melhores indústrias de defesa da Europa. Dominou a guerra com drones, superando táticas inimigas e usando essa vantagem para realizar centenas de ataques eficazes a posições e infraestrutura inimiga. E desenvolveu mísseis que se tornaram a inveja de grande parte do mundo, como o Netuno e o Flamingo, de longo alcance, que teve sua entrada em serviço acelerada e já foi usado para atingir alvos em 2026.
Agora chegamos a um estado que em 2022 pareceria um sonho, onde o exército ucraniano mostra-se mais que páreo para a máquina de guerra russa, e a confiança na força russa caiu a níveis historicamente baixos, interna e internacionalmente. Vários dos países que historicamente dependiam da Rússia para fornecer blindados, armas e munições começaram a desistir dos acordos e a buscar outras opções. E até mesmo dentro da própria Rússia, embora muitos possam não admitir abertamente, grande parte do público está cada vez mais preocupada de que esta seja uma guerra que seu país não pode vencer e que não deveria continuar por mais tempo. De fato, uma pesquisa recente mostrou que 67% dos russos, um número recorde, acham que é hora de negociações de paz e de pôr fim ao conflito. Outra pesquisa, divulgada pela agência de mídia estatal TASS, também revelou que 75% dos russos confiam em Putin atualmente. Apesar do número parecer alto, é o menor desde o início da guerra e provavelmente está inflado, dada a fama da TASS por divulgar propaganda pró-Kremlin. Somados, esses fatores colocam a Rússia na pior posição em que esteve em décadas. Seu exército mal está avançando, suas baixas aumentam, o recrutamento fracassa, a reputação está abalada, a economia em crise. E o povo já não acredita que tudo isso dará certo. Isso não significa que a guerra vai acabar, pois Putin é muito teimoso e continuará sua conquista a qualquer custo. Ele parece disposto a arruinar o país numa tentativa desesperada de salvar as aparências. Enquanto nega os fatos, o mundo começa a enxergar a realidade. Na verdade, essa guerra não terá um único desfecho. Não caminha lenta, mas seguramente para uma vitória russa inevitável e o colapso total da Ucrânia. Agora parece seguir rumo oposto. A antes poderosa Rússia está mais fraca do que nunca, e a Ucrânia, antes azarona, supera expectativas como nunca. Agora você pode ver como a Ucrânia mudou o rumo da batalha neste vídeo, mostrando como os defensores de Kiev causaram vários desastres a Putin em março de 2026. Veja neste vídeo como a inovação ucraniana supera a força russa, mostrando drones baratos e simples destruindo tanques que valem milhões de dólares. E para mais notícias de última hora, análises aprofundadas e reportagens detalhadas que você não vai querer perder, inscreva-se no The Military Show hoje mesmo.